Olá, quinto ano. Então, vamos começar a fazer nossas revisões para as provas da AV8. Vamos, então, começar com português. Vamos pegar a parte de preposição. Vamos rever o que é preposição. Preposição, nós vamos rever que é uma palavra que liga palavras dando sentido a um contexto. E as preposições, quando são duas ou mais, vai funcionar como locução prepositiva. Quando duas preposições juntas formam o sentido de uma, forma uma preposição, forma uma locução prepositiva. Então, preposições nós temos a, de, por, contra, entre, sob, sobre, após, de, sem, contra. São preposições que ela vai estar ligando uma palavra à outra, dentro de um contexto. Na página 29. Na página 30, nós temos alguns exercícios para dar como exemplo. Por exemplo, Juliano saltou de alegria quando viu seu primo. O de está ligando saltou a alegria. Então, é uma preposição. Gosto de tomar café com leite. É uma preposição porque juntou café com e juntou o leite. Aí vai formar uma preposição. Nós temos também, quando fala, fomos a Brasília de carro. Então, esse a vai ser uma preposição, porque está juntando o fomos com Brasília, formando, então, uma preposição. Então, fechamos preposição. Vamos agora dar um pulinho lá em numeral. Numeral nós temos na página 41. Na página 41, nós temos numeral. O que é numeral? São palavras que representam os números, tanto na fala quanto na escrita. E podemos classificar os numerais como ordinais, quando dão sentido de ordem, cardinais, quando dão ideia de quantidade, fracionários, quando dão ideia de fração, divisão, multiplicativo, quando dá ideia de multiplicação. Aí é fácil. Vamos pegar exemplos, como eu tenho 10 bolas. 10 é um numeral cardinal, porque está dando ideia de quantidade. Meu tio foi o terceiro a chegar na corrida. Terceiro é um numeral ordinal, está dando a ideia da ordem que chegou o tio. Vou dividir a minha maçã pela metade. Metade é fracionária, porque está dividida a ideia de divisão. E eu tenho o dobro da idade do meu sobrinho. Dobro é um ordinal multiplicativo, porque tem a palavra dobro, triplo, quádruplo, multiplicativos. Fracionário, meio, metade, um quarto, um terço. Cardinais, que dão a ideia de quantidade, 3, 5, 15, 50. E ordinal, dando ideia de ordem, posição, primeiro, terceiro, quinto, são os numerais. Vocês vão encontrar na página 41 e 42. Vamos dar agora um pulo para revermos o termo sobre frase e oração. Não podemos confundir. Frase é qualquer palavra que tenha sentido. Qualquer frase que tenha sentido. Pode ser formada por uma palavra ou com mais de uma palavra. Quando falo bom dia é uma frase. Teve sentido? Teve. Então, é uma frase. Tem verbo? Não. Então, não é oração. Quando a frase tem oração, nós dizemos aí que é oração. Frase não tem verbo. Bom dia, boa noite. Nossa, então são frases. Pode ser curtas, mas todas têm pontuação. Quando nós nos referimos à oração, aí é um enunciado que sempre vai conter verbo. Frase é um enunciado que faz sentido dentro de um contexto, uma situação, podendo ser formado por uma ou mais palavras. Ok? A diferença. Vamos pegar para algumas frases aqui, para você terem uma ideia.
Quando eu falo, que dia nublado? Que dia nublado? Tem verbo? Não. Então, é uma frase. Quando eu coloco, os garotos gostam de jogar bola. Vamos procurar nesse enunciado. Os garotos gostam de jogar bola. Tem verbo? Tem. Gostam. Então, o enunciado é uma oração, porque tem o verbo. Gostam. Então, o enunciado, quando não tem verbo, torna-se frase. Quando eu falo, que camiseta linda! Cuidado! Nossa! Bom dia! Boa noite! São enunciados que não têm verbo. Frases. Quando o enunciado passa a ter verbo, aí é uma oração. Quando eu falo, Murilo chegou cedo. Mamãe, posso ir com você? Nossa, como você está linda. Então, todas esses enunciados têm verbos. Então, é uma oração. Tem que ficar bem clara essa diferença. Ok, quinto ano? Vamos dar um pulo para agora sujeito e predicado. Também é muito fácil de entender. O sujeito é um termo que tem na oração que é do que se declara, de quem se fala. E o sujeito pode ser substantivo próprio, pode ser um pronome, pode ser substantivo comum, mas é sempre de quem a oração está se falando, é o sujeito da oração. O prédio está alto. De quem eu estou falando? Do prédio. O prédio é o sujeito. Minha mãe gosta de fazer bolo. De quem que eu estou falando? Da minha mãe. Então, minha mãe é o sujeito. Meus pais leem o jornal de manhã. Quem lê os jornais de manhã? Meus pais. Então, repare que o sujeito vem sempre acompanhado ou de um artigo, o, a, os, as, uns, uma, uns, umas, ou de um pronome, meu, minha, teu, tua. Aí forma o sujeito. Eu tirando o artigo e o pronome, fica o núcleo, que é o principal. Por exemplo, meu pai chegou cedo. De quem que eu estou falando? Meu pai. Se eu tirar o pronome meu, fica só pai. Então, pai é o núcleo do sujeito, é de quem eu estou falando. Meu pai é o sujeito, tirando o artigo ou o pronome, pai é o sujeito. É de quem se declara, de quem se fala. Meu cachorro latiu muito esta noite. De quem que eu estou falando? Meu cachorro. Meu cachorro é o sujeito. E tia Cristina, e o predicado? O predicado é o que eu estou falando do sujeito, o que eu estou declarando do sujeito. E o predicado vem sempre junto com uma ação, um estado. Por exemplo, quando eu coloquei que as flores colorem o jardim. De quem eu estou falando? As flores. As flores é o sujeito, beleza. Mas de que eu estou falando das flores? Que elas colorem o jardim. O que sobra na oração, colorem o jardim, é o predicado. O verbo sempre fica no predicado. É o que vocês vão perceber de que a ação que está sendo praticada fica no predicado. É o predicado. E nem sempre vem no início. O predicado pode estar também no final. Então, preste atenção. Quando eu falo choveu muito, é nesta manhã. O que aconteceu nesta manhã? Choveu muito. Choveu muito é o predicado. Posso falar também, o salgado estava delicioso. Quem é o sujeito? O salgado. Qual é o predicado? Estava delicioso. Dentro do predicado está o verbo. Eu posso também transformar esse sujeito para mais de um sujeito. Posso acrescentar assim, além do o salgado e o bolo. Então, o verbo não pode estar mais no singular. Quando eu falo o bolo, é só um sujeito. Quando eu falo o bolo e o salgado, o verbo tem que estar concordando com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Então, não posso pronunciar, por exemplo, o bolo e o salgado estava gostoso. Não, porque tem mais de um sujeito. Então, tem que ter a concordância verbal. O verbo tem que estar de acordo com o sujeito. Então, como pode ficar a frase? O bolo e o salgado estão gostosos.
Então, tem que haver a concordância, que nós chamamos de concordância verbal. Sujeito, o bolo e o salgado. Predicado, estavam gostosos. Por que está no plural o verbo? Porque o sujeito está no plural. Concordância verbal. Mais um exemplo. Quando eu coloco, meu pai e minha mãe gostam de viajar. O verbo gosta está no plural porque eu estou me referindo a meu pai e minha mãe. Então, tem que haver a concordância verbal. Vamos ver alguns exemplos de sujeito e predicado. Quando eu coloco, a rosa representa o sorvete de morango. Então, onde é que está o sujeito? De quem que eu estou falando? De quem eu estou declarando? A rosa. E o que eu estou falando do sujeito? Que representa o sorvete de morango. Então, representa é o verbo. Representa o sorvete de morango é o predicado. Os meninos fizeram bagunça. Os meninos. De quem eu estou falando? É o sujeito. Fizeram é o verbo. Está no plural porque plural também está o sujeito. Os meninos fizeram bagunça é o predicado. É o que eu estou falando do sujeito. É o predicado. Vamos dar um pulinho lá na página 79, 78 também. Nós podemos pegar como exemplo aqui também. Eu prefiro basquete a futebol. Se eu colocar ele, ou se eu botar eu prefiro basquete a futebol. E se for ele? Aí vai mudar o verbo também. Ele prefere basquete a futebol. Outro exemplo de concordância. Minha avó fará o bolo do meu aniversário. Minha avó fará. Agora, se eu incluir minha avó e minha tia, o verbo não pode mais ser fará. Será o quê? Não vai mudar o tempo verbal, é futuro. Fará, vai acontecer. Mas vai ficar no plural, porque eu vou acrescentar minha avó e minha tia. Então, como vai ficar o verbo? Minha avó e minha tia farão o bolo do meu aniversário. Concordância verbal. Vamos ver mais alguns exemplos. Quando eu coloco, no feriado, o parque estava aberto. O parque. Opa, então está no singular. Então, estava. Se fosse o parque e o mercado. O parque e o mercado estavam abertos. Reparem que o tempo verbal, passado, presente e futuro, não muda. O que vai mudar é se é singular ou plural. Ok? Carlos e Maria, as cartolinas amanhã. Então, eu tenho dois sujeitos. Como vai ficar? Carlos e Maria comprarão as cartolinas amanhã. Concordância verbal. Espero que tenha ficado entendido. Tá bom, quinto ano? Então, revisamos o português. Fique ligado, esperto. Essa semana vamos começar a receber as avaliações, tá? Mas não se preocupe que vão receber toda a ordem, todo o tempo, o calendário. Vocês vão estar com moto para poder acompanhar as respostas. Ok? Tchau, tchau, quinto ano. Até a próxima.